Café Corporativo aqui no nosso canal 25. De volta, Edivaldo de Toledo aqui. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente, né, Edivaldo? Satisfação em retornar. O Edivaldo que está sempre aqui no nosso café, está todas as semanas aqui no nosso programa. Ele faz parte aí do nosso quadro Café Esperto, mas dessa vez aqui do meu lado pessoalmente e traz uma companhia que é a Natália, né? A Natália Brulo. Natália, terapeuta ocupacional. Muito prazer em ter você aqui também no café, viu, Natália? Prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Eles que vieram hoje para falar conosco aqui a respeito de uma rotina que é mais comum do que a gente imagina, que são pessoas que param muitas vezes suas atividades profissionais para cuidar de seus parentes que são adoecidos, acamados, né, que têm necessidades especiais. E muitas vezes essas pessoas passam a cuidar de seus entes queridos, ficam um tempo fora do mercado e depois elas têm uma certa dificuldade de voltar para esse mercado, né, Edivaldo? E a gente conversando recentemente, nós perguntávamos, puxa, mas realmente vale a pena a gente terceirizar os cuidados com os nossos parentes em função de uma vida profissional? Queria que você falasse um pouco a respeito disso. É muito comum a pessoa parar a vida, Edivaldo? É bastante comum, Aguinaldo. Eu acho que a primeira conduta familiar é natural que aconteça. E agora, né, Natália? E agora o que eu vou fazer com o meu ente querido que está precisando de cuidado? Sim. Então é natural que a família tente a cuidar sozinha, mas isso não é o ideal. Né? Até porque a vida vai continuar, há alguns casos nem sempre tem reabilitação, esse idoso vai ter um processo degenerativo da doença e a família vai se ausentar, ou algum membro da família vai se ausentar do mercado de trabalho. O que a gente percebe em primeiro momento é que a família tenta fazer aí um rodízio, né? Fazer mudar um pouquinho, fazer uma agenda, né? Uma rotina com diversos parentes. Então, aquele senhor que tem aí 3 filhos, os filhos se revezam, mas esse revezamento dá certo, Natália? Como que funciona isso no dia a dia? Esse revezamento, num primeiro momento, ele acaba dando certo porque a família se dedica, quer realizar esse cuidado do ente querido, principalmente quando é idoso, pai, mãe, a família quer promover esse cuidado. Mas a longo prazo ele causa desgaste no familiar, causa desgaste nessa organização, porque nem sempre eles vão conseguir seguir esse roteiro. E aí pode causar desgaste, conflito familiar, não conseguir promover o cuidado necessário e vai acabando desse desenrolar desse cuidado, desgastando, saindo do mercado de trabalho, trazendo dificuldade financeira, de relação entre a família. É muito comum a gente ver esses conflitos familiares por conta do próprio cuidado promovido pela família. Exaustão emocional. Sim. Me fala mais sobre isso, essa exaustão. Além desse rodízio, não fazendo com que o idoso de fato tenha um cuidado específico, especializado. Por mais que tenha um cuidado com amor, carinho, mas a família não está equipada de todo o conhecimento técnico, científico para fazer todo esse cuidado, principalmente em algumas patologias, como Alzheimer, demência, Parkinson. Eu percebo que as pessoas têm habilidades diferentes, né? E às vezes a gente tem aí 3 irmãos, 4 irmãos numa família. Um desses irmãos ele tem uma habilidade maior no trato com o idoso, outro pode ter uma habilidade menor. Eu, por exemplo, confesso que talvez eu não tivesse, eu sou bem mais estabanado, eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. E aí vem a crítica, né? Aquele que se dedica de uma maneira com mais facilidade, ele pode criticar o outro como se o outro tivesse menos boa vontade. É isso? É isso, isso acontece. Não só pela falta de habilidade, mas pela falta também da parte emocional, né, Natália? Sim. Algumas pessoas não conseguem cuidar, colocam a parte emocional na frente e isso bloqueia o cuidado também. E o que esse familiar tem por conceito do que é cuidar? Para muitas pessoas, cuidar é fazer tudo por aquela pessoa. Então, não deixá-la se alimentar sozinha, não eu no meu carinho de filho, porque é por amor, né? É por carinho, é por amor, não é por uma questão ruim, é por amor. Mas quando você dá comida na boca e ele tem condição de comer sozinho, quando você o veste, ele tem condição de se vestir sozinho,
você está retirando autonomia e funções cerebrais que são importantíssimas para manter a autonomia, a qualidade de vida e a independência desse idoso. Tanto por carinho, quanto por correria na rotina, acontece dos familiares executar mais do que aquele idoso necessita. E é por isso, inclusive, esse talvez seja um dos motivos que o idoso se torna um tanto que mais agressivo. Sim. Porque nós, quando criança, às vezes a gente é agressivo, né? Porque a mãe quer fazer tudo pra gente, a gente fala, não, peraí, isso eu sei fazer, né? E ela fica brava, porque ela quer fazer, que é uma questão do carinho. Isso vale lá pra idade, pra terceira, quarta idade também. Vale a agressividade, a depressão, o idoso se sente mais depressivo, porque onde está a minha funcionalidade? Né? Eu sou útil para o quê? Se eu não consigo colocar agora um garfo na minha boca, se eu não consigo vestir a minha camisa. Então esse sentimento de inutilidade, de prostração, ele vai caminhando com o aumento da dependência. Quando você vê, né, Edivaldo, um idoso em 2 meses, ele nem era tão dependente, ele nem precisava de tanta dependência. Quando você vai ver, em 2 meses ele está acamado, dependente para tudo, utilizando fralda, com condição de ir ao banheiro. Quando você vai ver, foi toda essa rotina desgastada, sem o conhecimento dos profissionais específicos, que trouxe essa tamanha dependência. E quando a gente fala nesse conflito entre os próprios familiares, é um sujeito dizendo, eu passei a noite inteira aqui, o outro diz, mas eu estava lá trabalhando. E às vezes não há um respeito em relação ao que um faz e o que o outro faz, né? A gente percebe que a pessoa larga a carreira profissional e aí ela se dedica exclusivamente aos cuidados daquele idoso. Às vezes até existe uma compensação financeira dos outros parentes, mas a pergunta é, e depois, como é que vai ser? E quando aquele idoso vem a falecer e o sujeito tem que voltar para o mercado de trabalho, como que é essa volta? Com certeza, infelizmente, ele vai se deparar com a depressão, né? E com certeza ele vai se deparar com uma frustração, tanto pessoal, porque ele investiu todo esse tempo num processo que, infelizmente, ele não tem um controle da doença, e também pela questão dele ter se excluído na questão profissional. Então ele vai se deparar, infelizmente, com depressão, e muitas vezes esses familiares que auxiliavam com o rateio nem sempre vão poder arcar com o custo deste familiar que cuidou todo esse tempo daquele idoso. Porque existe uma situação que, assim, até hoje eu tenho uma atividade. Se aquele idoso de quem eu cuido por anos da minha vida, eu passei a existir para cuidar dele, e ele vem a falecer como se eu tivesse desempregado, é essa a sensação? É a sensação de estar desempregado e desamparado também, né? Aquela rotina é esvaziada do dia para a noite, né? O idoso falece, aquela rotina agitada de cuidado de alguém, ela é esvaziada. E a pessoa, o cuidador familiar, ele acaba se sentindo esvaziado. E um sentimento de inutilidade vem junto com isso. Né? Porque passou anos e anos, muito tempo cuidando só do familiar, dedicando aquilo, que ele perde até a própria identidade. Ele chega a um ponto que ele já não sabe mais qual é a profissão dele, né? Profissão e qual é a minha identidade dentro da minha carreira, dentro da minha família até. Muito bom. Por que o cuidador, Edivaldo, é uma solução para esse caso, para um caso de uma família como essa que a gente acabou de citar aqui? Não só para manter a autonomia, como a Natália citou, mas também para fazer com que o idoso desenvolva as atividades sem aquele vínculo familiar, né? Aquele vínculo familiar faz também com que o idoso, muitas vezes, ele rejeite o cuidado, faça com que algum familiar faça por ele alguma atividade, e isso não é muito bacana para ele, como a Natália citou, ele vai perdendo funções, e também para o familiar poder voltar ou continuar no mercado de trabalho, que isso é essencial. São os 2 benefícios, então. São 3, né? São 3, que é o familiar voltar, o outro fazer com que o idoso tenha uma certa autonomia. Qual que é o terceiro? O terceiro é quando o idoso mesmo ele rejeita essa questão do cuidado, né? Às vezes
Com o terceiros, alguém que não faz parte da rotina dele, ele topa fazer tudo. Com algum membro da família, ele acaba falando, não vou fazer, não vou sair, não vou andar. E com o cuidador, ele vai. Ele emburra, Natália, Sim, é isso? nesses casos, quanto maior a intimidade, pior. É. Né? Quanto maior a intimidade, mais o idoso emburra para fazer Sim. as atividades. É muito comum nós, profissionais, chegarmos, propormos uma atividade para aquele idoso, o idoso faz e a família fica assustada. Nossa! Mas ele não faz isso. Ou não come ou isso. não come isso. Faz, não estamos vendo o que ele faz. Mas é muito comum esse comportamento, que vem desse cuidado excessivo da família também. O Sim. idoso acaba emburrando mesmo para algumas atividades. Agora, vamos entrar nessa questão, então, do mercado de trabalho, né? Porque a gente está aqui no Café Corporativo, eu não poderia deixar de trazer esse lado profissional, né? E eu percebo que as pessoas realmente elas ficam perdidas quando elas voltam de uma rotina como essa, né? Passou às vezes 5 anos cuidando de uma pessoa e aí ela fica parada no mercado, tenta voltar e aí, como você disse, ela se deprime e a gente está num momento que é setembro agora, Setembro Amarelo, falando muito a respeito desse combate à depressão, né? É sadio, não parece, às vezes, parece até ser caro. Puxa, eu vou pagar para um cuidador aquilo que eu teria como remuneração na minha empresa, vou trocar 0 a 0, mesmo assim vale a pena? Com certeza. Infelizmente, em sua maioria das vezes, a gente sabe que o caso do idoso, ele é degenerativo, ele vai avançar. E a carreira não, né? A carreira tende a crescer. Ou tende a ser degenerativa também, se ele ficar parado, né? Se ele ficar parado, sim. Com Né? Mas a carreira profissional deste familiar, não. Tende a se ascender conforme as atualizações, até mesmo enquanto ele está no mercado de trabalho. Então, vale a pena, sim, mesmo que seja um empate aí de 0 a 0, ele manter um cuidado em casa e ele desenvolver a atividade dele profissional. Pensa assim também, Sim. Natália. E esse familiar precisa estar descansado para continuar trabalhando. Né? Não dá para trabalhar em casa a noite toda, ficar Não. acordado e no outro dia render Não é na empresa, possível, né? até porque a maioria dos idosos com doenças degenerativas, eles não dormem muito bem à noite, eles são agitadiços. Então esse familiar, ele precisa terceirizar esse cuidado. Com esse sossego de terceirizar o cuidado, ele pode descansar para deslanchar a carreira dele. Inclusive para manter as contas do dia a dia e os melhores cuidados possíveis para o familiar. Agora, como lidar com aquele sentimento de culpa? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas estão o tempo inteiro preocupadas com aquilo que o outro está falando, não é? E aí vem aquela historinha de um parente próximo, de um primo, falando assim, nossa, o Edivaldo não cuida do pai dele, quem cuida é um cuidador. Como lidar com essa questão que também é sensível, né, Natália? Muito. Nós procuramos dentro, né, do serviço domiciliar, né, Edivaldo, conscientizar essas famílias de que a terceirização do cuidado desse ente querido é uma melhor forma de cuidado também, porque o cuidador estará lá disponível para as atividades desse idoso durante todo o tempo em que ele estiver lá. Ele não vai precisar se preocupar com outras atividades e outras tarefas. Isso é o melhor cuidado possível. Sim. Né? Eu acho que é interessante porque as famílias elas colocam seus filhos na creche, elas colocam seus filhos na escolinha, mas na hora de lidar com o idoso elas querem cuidar como se tivesse uma consciência mais pesada, né? Será que essa consciência pesada realmente existe, Edivaldo? Existe sim. Por uma questão cultural, onde aquela frase típica de avós, né? Criei 10 filhos e 10 não cuidam de mim. É muito peso emocional, né, Sim. Natália? Essa frase pesa muito, mas tem que deixar claro para os familiares que eles não estão terceirizando o amor. Eles estão terceirizando o cuidado. Exatamente. O cuidado, né? Exatamente. Porque o cuidador não vai lá falar eu te amo, não adianta, Não. porque tem gente que terceiriza isso também, né? Aí Tem. tá errado, né? Aí é a terceirização do sentimento. Aham. Nisso, os atendimentos domiciliares não podem promover, né? Aham. Mas podemos promover um melhor cuidado e melhor assistência, né? De todas as áreas. Estamos falando de cuidado assistencial, de cuidados da reabilitação,
da promoção de movimento, autonomia, atividade cognitiva. Tudo isso um cuidador preparado pode promover de uma forma muito maior do que um familiar que estará cansado e preocupado com o futuro da renda, da carreira. Agora me fala sobre a importância da família estar presente ao lado do idoso, mesmo quando ele tem um cuidador. Qual é a importância disso? Total. Além do engajamento para que o idoso aceite todo esse cuidado que a empresa vai prestar, ou o profissional vai prestar, também tem a questão do carinho. Né? A família está ali presente e engajando o idoso a não perder a identidade familiar e também todo esse carinho que muitas vezes as pessoas acham que estão terceirizando. E na realidade não é uma terceirização de carinho, é uma terceirização do cuidado, como eu disse. Entendi. E vale a pena manter esse idoso em casa ao invés de locá-lo numa clínica, Natália? Sim, vale. Porque a casa do idoso é o ambiente dele. Principalmente os idosos que têm doenças neurodegenerativas, como demências, né? Eles reconhecem o próprio ambiente. Isso fortalece o vínculo com o cuidador, com a família e facilita as atividades do dia a dia, banho, alimentação, porque ele ainda reconhece aquele ambiente. Tá, muito bom. Então quer dizer que de uma maneira geral a gente só tem ganhos, né? Existe algum tipo de perda em trazer o cuidador? Algum cuidado que a gente tem? Não vamos dizer perda. Existe algum tipo de cuidado que a gente tem que ter ao trazer o cuidador para dentro de casa? Não cuidados, mas sempre, se for um idoso lúcido, sempre informar da necessidade dele naquela situação ao qual ele se encontra, que ele precisa, né, Natália? O idoso tem que ser consciente do que ele está precisando deste cuidado. Então é uma questão de informação familiar mesmo. Muito bom. E a discussão nossa aqui é se vale a pena terceirizar esse cuidado, se um parente, se um filho, se uma pessoa da própria família deve cuidar. A gente falou tanto sobre isso, né, sobre a importância dessas pessoas manterem suas carreiras profissionais, o quanto que isso vai ser importante lá na frente também, que senão às vezes a gente, através de uma pessoa que tem uma dificuldade, acaba causando a doença também numa outra pessoa, né? Mas me conta um pouco o que o terapeuta faz nesse dia a dia. O terapeuta, ele fica, o cuidador, ele fica às vezes 24 horas ali, tem um revezamento, 3 pessoas cuidando. E como que ele dá atividade para esse idoso, Natália? Eu sei que é a sua área, porque você é terapeuta ocupacional. Sim. Que tipo de ocupação se dá? A terapia ocupacional, dentro do atendimento domiciliar, que nós fazemos em conjunto com os cuidadores, com enfermeiros, nós estudamos cada demanda. Então, cada idoso tem um plano terapêutico, tem um plano de cuidado. E o cuidador é o maior parceiro desse plano, né? O objetivo da terapia ocupacional no atendimento domiciliar ao idoso que precisa de cuidados é promover e manter a maior capacidade funcional. Que é isso? Autonomia, independência em alguma atividade. Ele não consegue mais pegar a comida no prato, mas ele ainda leva a colher até a boca. Isso é uma promoção de autonomia e independência. E o cuidador é o meu maior parceiro nesse processo. Então é estudado cada caso de cada idoso e quais atividades na rotina dele vão promover e manter essa autonomia. Aí entramos com atividades motoras, cognitivas, de rotina. Um idoso muito acamado, que não tem condição de fazer essas rotinas de atividade, como que vai ser o posicionamento, alongamentos para a prevenção de deformidade, úlcera por pressão, que é o nosso terror, né, dentro do atendimento domiciliar. Tudo isso, o cuidador vai ser a ponta do cuidado. Eu sou a orientadora do cuidado, ordenadora dele, e o cuidador vai executar durante toda aquela semana. Muito bom. É importante a gente ter assim um convívio social desse idoso.
A terapia ocupacional também promove isso, Sim. por exemplo, idosos que são colocados para conversar, Sim. leitura. O Edivaldo Sim. falou recentemente a respeito disso, né, Da Edivaldo? leitura. Num dos nossos cafés perto. Aí você falou sobre a importância Leitura, de leitura. imaginação, que tem total função na parte cognitiva. Quer dizer, se ele não consegue mais ler, eu posso ler para ele. Claro. Sim, E o cuidador pode fazer isso. sim. Que é uma fórmula de estímulo cognitivo. Você está estimulando ainda as imagens cerebrais, está estimulando a memória. É importante ler algo que seja significativo para aquele idoso, né? Que tenha feito parte da vivência dele. Sempre que a atividade fez parte da vivência desse idoso, tem maior estímulo neuronal e maior significado para ele. Eu acredito que no programa de hoje a gente trouxe um assunto que é um serviço público, sabe? Independente, óbvio, a gente traz aqui o Edivaldo, ele fala sempre da Cuidar e existe, né, um objetivo da gente divulgar isso comercialmente, mas acima de tudo é um serviço público, é uma utilidade pública. As pessoas talvez elas não tenham noção do peso das decisões que elas tomam no seu dia a dia e quanto que essas decisões podem fazer diferença na vida de uma família a longo prazo, né, Edivaldo? Sim. Eu agradeço vocês de poderem estar aqui e prestar esse serviço aqui para o nosso público, para mim e para todo o Café Corporativo. Eu que agradeço, Aguinaldo. Eu Muito também bom, agradeço muito o convite. Nós voltamos aqui na próxima semana, mas enquanto isso você esteja conosco nas nossas exibições diárias aqui na TV, mas também no nosso YouTube, que é YouTube/Café Corporativo. Até a próxima semana.